Olá, estudantes, sejam bem-vindos à playlist da Escola Naval. Então vou rechear essa playlist aqui só de questõezinhas que caíram na Escola Naval. Essa questão aqui em especial é sobre força elétrica e sobre vetores. A gente não tem como fazer essa questão sem um conhecimento de vetores. Análise vetorial, enfim, decomposição e por aí vai. Então a questão fala o seguinte: analise a figura a seguir. As cargas pontuais Q1 e Q2, reparem que elas são iguais em módulo, só muda o sinal da carga, e estão equidistantes da carga Q3, que também possui módulo igual a Q0, mas seu sinal é desconhecido. Então tá aqui Q1, Q2, Q3, todos eles têm módulo igual a Q0, só que o sinal desse camarada aqui a gente não sabe. A carga Q3 está fixada no ponto P sobre o eixo Y, conforme indica a figura acima. No caso eu coloquei a figura do lado. Considerando D igual a 2 metros e essa expressão aqui valendo 10, onde cai a constante eletrostática, qual é a expressão do módulo da força elétrica resultante em Q3 em newtons, em função de Y? Gente, então vamos lá, é o seguinte, a questão não informou o sinal desse cara aqui, porém, sinceramente, eu não preciso saber. Eu posso adotar o sentido aqui, por exemplo, para a direita ou para a esquerda e fazer o cálculo do módulo da força, em função de y, é claro. Ah, professor, mas como assim? Você acabou de falar que é uma questão sobre vetores também? Como assim tanto faz o sentido adotado? É o seguinte, gente. O conhecimento sobre vetores é para que a gente possa fazer uma análise decompondo os vetores e extraindo dados para fazermos a nossa questão. Então, conhecimento sobre vetores é presente em toda a eletrostática, toda a eletrodinâmica, eletromagnetismo em geral mexe com vetores muito bem. Então é para isso que a gente vai usar, e não para escolher qual é o sentido que vai essa carga aqui. Até porque, vejam bem, o que é que a questão está pedindo? Módulo da força elétrica. Então nós não precisamos saber se ela vai para a direita ou para a esquerda, não precisamos saber disso, basta que a gente adote e faça um estudo sobre o módulo dessa força elétrica. E é isso que nós vamos fazer agora. Reparem bem, vamos analisar então. Eu vou supor que essa carga é positiva, tá certo? Vou supor que ela é positiva e vou supor que ela vai ter um deslocamento para a direita. Então o que é que vai acontecer aqui? Primeiro, vamos atentar que esses pontos são equidistantes, ou seja, a carga Q3 está à mesma distância desse camarada Q1 e à mesma distância desse camarada Q2. Então, na medida em que esse cara está sendo atraído por Q2, ele está sendo empurrado por Q1. Então eu vou ter uma força para cá, essa força para cá, e eu vou ter uma resultante que vem para cá, que é esse FR, força resultante que está aqui. Eu simplesmente usei o método do paralelogramo para fazer isso aqui. Qual é o próximo passo? Vejam isso aqui. Esse ângulo θ, ele é equivalente a este ângulo aqui e este ângulo aqui. É importante saber disso aqui. Eu só não escrevi o θ aqui e aqui para não ficar muito poluído, ia ficar muito espremido aqui a letra. Então eu tenho essa expressão aqui. A minha força resultante é simplesmente 2F cosseno de θ. Então eu estou pegando que esse cara aqui, FR, ele é a resultante desses dois vetores aqui, vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó, cosseno desse ângulo aqui. Afinal de contas, o deslocamento está no eixo horizontal, que é exatamente o cateto adjacente desse θ aqui. Agora reparem no que eu vou fazer aqui. Olha essa outra análise aqui. Sabendo que a distância vale 2, então aqui vale 1 metro e aqui vale 1 metro, certo? Então quanto vale a hipotenusa desse triângulo aqui? Eu escrevi desse outro lado para não ficar muito apertado aqui, para não ficar muito poluído visualmente. Então eu escrevi aqui. Mas quanto é que vale a hipotenusa desse triângulo? Reparem bem, a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos elevado a 1 meio, ou seja, é exatamente isso daqui. Esse cateto aqui, ó, vale 1, tá certo? 1 metro, e essa altura aqui vale quanto? Quanto vale esse cateto? Y. Então simplesmente é isso aqui, estou somando eles, os quadrados deles, e estou extraindo a raiz quadrada deles. Então isso aqui é a hipotenusa. Logo, quanto é que vale esse cosseno? Reparem que eu escrevi aqui, cosseno de θ, e eu escrevi quanto vale o cosseno de θ. Até corrigi aqui, estava o número 1, coloquei o número 2 aqui. Quanto é que vale o cosseno de qualquer coisa? Vale o cateto adjacente, que vale 1, sobre a hipotenusa, que vale esta expressão aqui. Então, por isso que o cosseno de θ está aparecendo desse jeito aqui. Qual é o meu próximo passo? É pegar essa expressão e jogar aqui dentro. Então, eu vou ter exatamente isso aqui. Lembrando, é claro, tá, gente, que esse F não é qualquer F, não é qualquer força. Eu estou falando de força elétrica, lei de Coulomb.
Então eu escrevi aqui a lei de Coulomb, a expressão da força elétrica. Acontece o seguinte, são dois vetores, lembra que eu coloquei o número 2 aqui, então eu vou ter que trazer esse número 2 para cá, tá bom? Então reparem que o resto é exatamente a força elétrica mesmo. Eu coloquei Q0, por que Q0? Reparem que a questão está chamando de Q0, 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 tá certo? Todo mundo está sendo chamado de Q0, então por isso que tem um Q0 aqui. E está elevado ao quadrado, porque pela lei de Coulomb é o produto das cargas. Como essas cargas têm módulo igual, então é a mesma coisa que escrever um só Q elevado ao quadrado. Simplesmente isso. No lugar do cosseno, coloquei essa expressão. Agora reparem bem, essa distância é a distância dessa carga até esta outra carga Q2. É a distância entre Q3 e Q2. Eu estou supondo isso aqui, então é exatamente esta a distância. Quanto vale essa distância? Olha essa expressão aqui. Logo, se eu for substituir a letra D, vai ficar desse jeito aqui, elevando ao quadrado por causa da fórmula, por causa da equação. Qual é o meu próximo passo? Reparem nesse detalhe aqui. Reparem que eu circulei aqui de verde essa expressão. Por que eu circulei logo essa expressão? Porque a questão disse quanto ela vale. Logo, no lugar de escrever isso daqui, a constante elástica vezes o quadrado das cargas, eu posso simplesmente substituir por 10. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu substituí por 10, então fica 2 vezes 10, o resto eu apenas repeti. E agora sim que eu vou multiplicar e dividir isso aqui tudo, vou resolver essa continha. Quando resolver, eu vou ter simplesmente isto aqui. Eu sei que muitos de vocês podem estranhar, poxa, mas o resultado tem um radical aqui no denominador de uma fração. Mas é assim que está nas opções, mais precisamente na letra B, B de bola, esse é o resultado da questão. Por isso que a gente tem que deixar de acordo com as alternativas. E aqui eu coloquei uma pequena observação. Se Q3 fosse negativa, teríamos o mesmo resultado. Afinal de contas, os números são os mesmos, as distâncias são as mesmas, não ia mudar absolutamente nada, gente. Por quê? Porque a questão está pedindo, de novo, eu vou falar, o módulo da força. Então eu não quero saber o sentido, eu quero saber quanto vale a magnitude desse vetor, que está aqui em função de y, é claro. Por isso que é a letra B de bola. Tá certo, galera? Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem postar aqui nos comentários. Até a próxima e bons estudos!